tatuador e quer melhorar sua técnica por um valor menor do que um tubo de tinta de tatuagem por mês, então não pula esse vídeo. Na Black Friday de 2019, eu lancei o meu workshop online. Foram somente 100 vagas e elas se esgotaram em menos de 1h30. A galera que participou da primeira turma já concluiu, eu tive um monte de feedback positivo, foram vários certificados emitidos lá na plataforma. Então, para começar esse ano com o pé direito e devido a um montão de pedidos que eu recebi, eu resolvi antecipar o lançamento de uma segunda turma por um valor muito especial, que é um super combo com 2 workshops. No valor original estava saindo a R$ 899, mas você vai ter agora a oportunidade de adquirir por R$ 327. E você pode pagar no boleto ou ainda, para facilitar, parcelar em até 10 vezes no cartão. Cara, sai mais barato do que comprar um tubo de tinta de tatuagem por mês. E eu tenho certeza que aumentar o seu conhecimento vale muito mais do que isso. A abertura das vendas vai ser no domingo, dia 19 de janeiro. E cara, tem muito mais. Os primeiros a comprarem vão ganhar vários bônus, mas fique esperto, porque para receber o link da oferta antes de todo mundo, você tem que se cadastrar aqui embaixo. Galera, é com enorme prazer que eu venho apresentar o meu artbook para vocês. É uma seleção que eu fiz com os meus melhores projetos do ano de 2019. Ou seja, é um portfólio super selecionado desse ano. Só que não é só um portfólio, é um material super caprichado que eu fiz para presentear vocês. Primeiro, são 10 tatuagens selecionadas em alta resolução, mas não são só as tatuagens. Esse livro digital, ele vai contar com várias informações técnicas, curiosidades. Então, por exemplo, quais agulhas eu utilizei, o tempo e a quantidade de sessões que demorou para fazer cada uma dessas tatuagens. E o que eu acho mais legal, né? Uma coleção de imagens, incluindo as referências que eu utilizei, alguns rascunhos, algumas versões descartadas ou reprovadas pelos clientes, a arte final pronta e também o stencil, o mapa de linhas que eu utilizei para fazer o decalque. Eu tive o trabalho de buscar, organizar, reunir, escrever os comentários, fazer as observações ali para cada um desses projetos, ou seja, é como se fosse um grande making off, só que em formato de livro digital. É um PDF que eu estou disponibilizando e cada projeto é apresentado da forma como foi concebido na íntegra, desde os rascunhos iniciais até, como eu falei, a arte final e, claro, a versão pronta, né, a versão que foi para pele ali. E para você baixar esse artbook gratuitamente, clica aqui no botão para você receber o link no seu e-mail e poder baixar esse presentão. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse foi mais um projeto que eu fiz aí dessa linha de trabalhos autorais que eu tenho desenvolvido, né? E um urso na parte externa do ombro ali do meu cliente, do Miguel. E ele foi traçado todo com uma liner 14 nessas partes aí de bold, nessas linhas mais destacadas, e com uma liner 5, né, nos detalhes mais fininhos, nas partes internas. Então você vê aí que eu já começo da parte de baixo, evoluindo de baixo para cima, né, no desenho. Então sempre tentando respeitar essa ordem de evolução, né, de fora para dentro, para não, para evitar, na verdade, de passar com a mão, com a luva, de apoiar em cima de onde tem o decalque. Isso evita de ir perdendo o decalque, de ir borrando, né? Então essa resolução aí por áreas ajuda bastante na hora de, né, prevenir, né, a perda ali do decalque, não ficar, né, no desespero com ele apagando. Então vem primeiro marcando ali as patas, depois as laterais, as molduras que eu fiz com as folhas, né? E isso é até uma característica interessante do desenho, porque como se trata de um close, né, mais no rosto ali, com um detalhe nas patas, a ideia era fazer como se ele estivesse saindo assim de dentro do mato. Então eu aproveitei para fazer essas folhas nas bordas, nas laterais, que cria uma espécie de moldura e ajuda a terminar o desenho de uma forma mais fechada em si mesmo, né, mais harmônica mesmo, sem ficar um corte muito brusco, né, um recorte ali na imagem. Então é sempre legal procurar esse tipo de artifício, assim, ainda mais se você estuda ou se inspira em um traço que vem da característica do neotradicional, né? Usa muito esse recurso de flores, folhas florais e arranjos, né, para fazer esse tipo de moldura. Eu tive um trabalho, né, de bastante atenção ali para fazer as texturas dos pelos, né, cada pelinho ali bem desenhado individualmente em algumas camadas, para poder delimitar e criar essa sensação de volume, né,
o pelo do urso ele geralmente é bem volumoso, então eu fui fazendo essa quantidade de camadas aí para dar esse efeito. E eu usei a Liner 14, né, com bastante planejamento ali para destacar as áreas. Você vê que eu recorto bem ali o que são as patas que estão em primeiro plano, né, o focinho e o peixe que está na boca dele, do que está ali atrás, do fundo, do rosto e tudo mais. Então você vê que tem todo esse cuidado de hierarquização para poder definir, né, o que são essas grandes áreas, né, onde que começa e onde que termina essas grandes áreas, e o desenho fica mais explicado, assim ele fica menos embolado, você ajuda a direcionar o olhar da pessoa que está observando, né, para criar uma arte que é mais intencional, né, com uma estilização proposital aí, e não feito assim simplesmente por uma questão de decisão, de gosto, de achismo aí. Então, depois de que eu fiz, né, todo esse trabalho de linha, todo esse trabalho, né, na parte de arte final ali, de transposição do stencil, aí sim eu comecei a sombrear, né? Por enquanto eu tô preencher ali os olhinhos de preto e tudo mais, e agora eu começo com o trabalho de sombra, usando a minha pen, a Micron Equalizer Turbo e uma Magnum Round 13, né? Com essa pen eu consigo fazer um sombreado bem macio, bem suave, isso me ajuda bastante a desenvolver o trabalho, né, a criar esses volumes, né, e esse é um trabalho que eu usei de base, bastante volume, bastante sombra, né, para dar essa ideia de profundidade. Como as mãos, né, as patas, né, no caso aqui estão em primeiro plano, eu joguei uma sombra maior ali ao redor delas, e especialmente ali no peitoral dele e abaixo ali, né, onde seria o pescoço, abaixo da cabeça, e aproveitei para ressaltar essa questão das camadas dos pelos. Você vê que entre cada camada tem uma passagem de sombra ali que eu faço, né, para destacar uma camada que vem por cima da outra e também para realçar o volume individual de cada pelo. Você vê que eu faço uma sombrinha de leve para marcar o que seria ali o comprimento, o volume de cada um dos pelos, né? E aí isso ajuda a ir criando uma sensação de profundidade no desenho, para quando eu vier com a cor, com os tons de marrom e tudo mais, né, ela vai sobrepor ali e vai respeitar esses volumes que eu já estabeleci. Então o trabalho grande nesse desenho, até maior do que a maioria que eu faço, por ter uma característica, né, de ser escuro, de ter bastante pelo, de ser bastante volumoso. Então eu caprichei bastante nessa questão ali dos pelos. Depois entrando ali pelo focinho, né, eu vou caprichar um pouco também para dar essa protuberância ali do nariz. Então ter que fazer umas sombras um pouco mais aprofundadas em volta dos olhos, né, na protuberância da sobrancelha, para mostrar que ela tá franzida, que tem esses gomos, né, essas dobras, e na parte interna ali da boca, né, deixando uma área ali pro peixe ser mais colorido e tudo mais, mas fazendo uma sombrinha para dar a impressão que ele tá dentro mesmo, que ele tá, né, dentro daquela boca. Então por isso tem uma sombra projetada, né, do que seria ali dos dentes e tudo mais. Então o nariz, né, é sempre mais pretinho, tem que ter uma atenção para também não fechar muito, porque o nariz tanto do urso como de alguns outros animais mamíferos, né, o próprio cachorro e enfim tigre, a gente observa que tem essas dobrinhas, né, e a gente costuma deixar esses brilhinhos para enfatizar, né, o fato dele ser meio brilhoso mesmo e ter esse formato ali, essas curvinhas onde tem a entrada das narinas. Então é uma maneira legal de abordar esse tipo de anatomia ali. E aí agora sim, com a base da sombra toda definida, eu começo a aplicação das cores. Eu usei uns 3 tons de marrom ali para fazer o pelo desse urso, né, um marrom mais escuro, né, um marrom mais seco assim, para fazer a passagem da sombra para cor, para não ficar todo acinzentado na cor, e já ir tonalizando desde a sombra, né, não ficar com aquela sombra cinza do só da base. Então eu jogo essa tonalidade escuro de marrom ali na base da sombra, e aí vou passando para um marrom médio, que já é um marrom mais avermelhado, assim, alaranjado, né, e nos brilhos, nas partes onde tem maior incidência de luz, onde seria ali tipo os nozinhos dos dedos dele, né, as pontas de cada pelo ali na parte
onde tem maior incidência de luz, eu uso um marrom mais clarinho, um marrom que é um pouco mais amarelado, e aí eu faço essa passagem individual em cada uma dessas áreas, né, nos pelos, na divisão de cada uma dessas áreas de pelo que tem a sobreposição, que tem um sobre o outro, e aí assim eu consigo dar esse efeito, essa impressão de brilho individual em cada uma dessas áreas, né, e uma riqueza um pouco maior. Ainda que o urso seja todo marrom, eu não queria que ficasse também uma mancha, né, um grande borrão marrom. Então eu trabalho primeiro de sombras para dar volume, para dar, né, protuberância em todas as áreas, e depois um trabalho de cor mais rebuscado com esses 3 tons ali, de marrom médio, né, escuro e mais claro, sendo que um é mais seco, né, mais neutro, o escuro, né, no caso, o médio é mais avermelhado pela cor do pelo do urso, e o branco, o de brilho, né, o de luz é mais amarelado, para ter essa ideia de luminosidade. Então, terminando de fazer esses últimos detalhes, a última coisa ali foi fazer realmente o peixe, né, já que era uma grande área diferente, né, de todo o resto, com uma cor diferente, além do peixe, as folhas, né, e também tem uma questão aqui, as folhas, eu optei por usar um verde, que é um pouco mais sóbrio também, e com umas pontas meio amareladas, para combinar com a paleta de cor do urso, dar essa ideia meio de outono, de folhas mais secas, né, mas ainda assim o verde cria um contraste legal, além de já ser uma moldura pelo formato do desenho, é uma moldura também pela questão da disposição das cores, né, e usei um vermelho no fundo para destacar a silhueta dele, recortar e dar um ar de tensão, de dramaticidade, né? O vermelho como cor de alerta, eu acho que é muito propício aqui, já que a gente está falando de um animal selvagem, né? Que é feroz e que está ali numa posição, né? Numa postura de ataque, ele pegando a sua presa. Então, por isso a escolha do vermelho para destacar a silhueta do fundo, né? E harmonizar também com a paleta de cores, que é toda em tons quentes, tons mais terrosos e tudo mais. Então, agora sim, ali aplicando os verdes nas folhas, como eu falei, tô aplicando também os vermelhos no peixe, que dá o efeito de sangue ali, né? Eu botei uns vermelhos mais escuros, mais fechados, quase amarronzados, como se fosse sangue em gota, mais coagulado, né? Mais denso, e uns vermelhos mais esfumaçadinhos, mais espalhados, para dar aquela parte do sangue que tá meio escorrido, mais borrado, e aí eu consigo dar um volume também, um brilho nesse sangue que parece um pouco mais real ali sobre o couro do peixe. E por último, no próprio peixe, eu apliquei uns tons de azul bem clarinho, passando pro cinza, para dar aquela ideia daquele couro, né, que ele é brilhoso, assim, aquela pele que não é nem de escamas, né, aquele peixe de rio de couro que tem um brilhinho meio azulado, e enfim, a partir daí, né, eu fui desenvolvendo, né, o volume desse animal. Então, bom, esse foi mais um Tatu e Fala. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like e se inscreve no canal, porque são 5 vídeos por semana, é coisa pra caramba, beleza? No finalzinho eu tô fazendo essas aplicações de branco, vários pontinhos de branco para dar um brilhozinho, sempre perto das partes mais escuras, mais ainda na luz, que é onde vai pegar bem o branco na parte clarinha, próximo de uma escura, para gerar um contraste. Esse é o resultado final. Muito obrigado pela audiência, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo, que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.